Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 3 de fevereiro, segunda-feira, começa a semana, começa o Legislativo, começa o Judiciário, muita coisa acontecendo, pauta cheia, muita notícia, vocês não vão perder nenhuma. Olha, mais cedo eu comentei no Boletim a Mais sobre a cerimônia de abertura do Judiciário, retorno aí das férias, do recesso, e agora comento do Congresso. Acompanhamos, nossa equipe de reportagem acompanhou a cerimônia lá no Congresso Nacional, discurso, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, todos os detalhes em várias notas, vários posts publicados no site ao longo da tarde. E publicamos também a mensagem presidencial ao Congresso, né? A mensagem que faz um balanço daquilo que deu certo, daquilo que foi aprovado, a reforma da Previdência e várias outras medidas importantes que foram aprovadas no ano passado e a expectativa de que ocorra o mesmo agora, este ano. Então aí, Bolsonaro fazendo um gesto ao Congresso, dizendo da parceria, da necessidade, da importância do Congresso Nacional, dos parlamentares em aprovarem essa pauta, as pautas, né, que são de interesse da sociedade. Então, ele mandou nesta mensagem, a mensagem está disponível, a íntegra do documento está disponível também no site, e nessa mensagem destacou ali pelo menos 8 pontos prioritários, né? Então, fala da reforma tributária, fala da MP do contribuinte legal, fala do programa verde e amarelo, da independência do Banco Central, da privatização da Eletrobras, do plano de promoção do equilíbrio fiscal e também do marco legal de saneamento e do Plano Mais Brasil, que reúne as propostas de emenda à Constituição emergencial, do Pacto Federativo e dos fundos públicos. Praticamente todas essas pautas já foram colocadas, já estavam colocadas no ano passado, mas ainda em tramitação, né? Não precisa realmente avançar na tramitação. Algumas delas aqui o texto ainda tem que iniciar a sua tramitação, ainda tem proposta aí, reforma tributária, o governo vai também fazer sua proposta, isso vai se ajustar com a proposta do Congresso e esperamos que saia daí uma reforma tributária que realmente signifique uma reforma tributária, né? Que alivie realmente aí o peso, né, dos impostos, dos tributos nas costas do contribuinte. O país precisa ficar mais leve, o empreendedorismo precisa ser, vamos dizer assim, facilitado, né? E isso só é possível quando você retira a carga tributária, que o Brasil tem uma das maiores do mundo. Então, nesse retorno do Congresso, nós também destacamos aqui a ausência dos congressistas, né? Para vocês terem uma ideia aqui, olha, quando a gente registrou só tinham 48, depois foram 53 parlamentares a participar da cerimônia de abertura do ano legislativo. 53 de 513. Onde estão esses parlamentares, deputados, senadores? Onde vocês estão? Já estão no carnaval? Não é possível, não é possível, não é sério. Essa gente não é séria, essa gente está brincando, está tirando sarro com a cara do eleitor. Vou pedir aqui para publicarem a lista dos presentes, né, para que vocês saibam que se o seu deputado, se o seu senador não compareceu, a abertura ainda está de folga, ainda está curtindo férias. É um absurdo completo, essa gente não tem respeito nenhum com o seu voto. O que mais eu destaco para vocês? Olha, mais cedo a gente ressaltou aqui uma entrevista da Petra, né? Petra Costa, a herdeira da Andrade Gutierrez, que ela deu uma entrevista para a CNN, comentando, falando uma porção de absurdo, mais mentiras, né? Falando das mentiras, isso inclusive que a Amazônia está virando uma savana, já está prestes a virar uma savana, que o Bolsonaro incentiva os incêndios e a devastação, falou da campanha de 2018, né? Dizendo que a campanha, o pessoal os eleitores começaram a receber fake news, dizendo que o Haddad fazia ritual satânico e que isso é um absurdo, tudo isso é muito diabólico, etc. e tal. Bom, eu ressaltei lá no meu Twitter, @CláudioEdantas, que ritual satânico foi o que o PT promoveu na Petrobras, e não só lá, né? No BNDES, no Estado, na máquina pública, em todas as estatais. Olha, para onde você olhava, você via corrupção. Então, isso é um ritual satânico. Isso aqui é demoníaco, né? Mas ela não, ela pintou o país do Lula como, mais uma vez, né, na linha do que ela falou naquela ficção, naquele documentário ficcional, né, novo gênero do Oscar, documentário ficcional, ela falou
mais mentiras, ela repetiu as mentiradas dela, dizendo que o país com Lula era uma maravilha e que agora nós vivemos numa ditadura. Então, falou o que quis, ouviu o que não quis. O Bial deu uma entrevista e disse o seguinte, olha, é uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens da mamãe, a inspiração da mamãe. Somos da esquerda, somos bons, não fizemos nada. E aí ele fala, você cria uma relação de causa-consequência entre coisas que não tem a menor relação causal. O filme todo é assim, vai contando as coisas, me desculpem, num pé com bunda danado. Ele disse que é uma ficção alucinada. Eu pedi para prepararem um vídeo comparando aí as coisas, as besteiras que ela fala com a análise do Pedro Bial, tá? Não é a nossa análise, não. Às vezes, aliás, publicamos mais cedo uma análise sobre essas besteiras que ela fala, inclusive mostrando as contradições em si, né, e os erros factuais. Publicamos na época que ela foi nominada aí para o Oscar, fizemos um vídeo especial também com todos os erros, né, factuais do próprio documentário. É um absurdo, é um completo devaneio, é uma ficção, é uma mentira, uma mentirada. Essa menina precisa ser denunciada ao Oscar, precisa ser denunciada. Está fazendo agora aí várias entrevistas, um circuito de entrevistas, o pessoal falando, Caetano Veloso, Chico Buarque, todo mundo fazendo propaganda para ver se ela consegue levar esse Oscar de documentário. Eu acho que ela deveria receber o documentário, se abrisse, né, uma categoria paralela aí de documentário ficcional. Aí ela merece realmente. Fora isso, o que mais a gente destaca? Ah, bom, vamos, eu tinha separado aqui, porque nesta mensagem presidencial, voltamos à pauta anterior, porque eu esqueci, eu tinha separado aqui e esqueci. Então, vocês desconsiderem a nossa sobreposição aqui de pau, a inversão da ordem, né? A gente pode inverter. Se o STF pode inverter as alegações finais, a gente inverte também aqui a ordem do noticiário. Eu ressaltei aqui a mensagem presidencial. Na mensagem presidencial enviada ao Congresso, o Bolsonaro listou as estatais, rodovias, aeroportos, terminais portuários, usinas, ferrovias e minas que serão vendidas à iniciativa privada em 2020. São os projetos que estão no PPI, que saiu da mão do Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e foi para as mãos do Paulo Guedes. Paulo Guedes que hoje está definindo o que vai fazer, se vai ficar com ele diretamente, se vai colocar para algum secretário especial dele, o que vai acontecer com o PPI. Comentei isso na sexta-feira, isso ainda está sendo definido neste momento. Assim que tivermos a decisão, publicaremos no site. Bom, estão previstos, para vocês terem uma ideia, 79 leilões, tá? Incluindo a concessão do 5G, embora tenham dito que o 5G vai ficar para 2021, 2022, enfim, estão aqui todas as concessões. Angra 3, a novela, né? Ainda está lá pendente. 22 aeroportos dos parques nacionais, olha, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, desestatização da Eletrobras, já prevista, Casa da Moeda, CEAGESP. Cadê os Correios? Virou meme, né? Privatização dos Correios virou meme. Os projetos, a gente publicou uma lista deles, tá? Com a íntegra desses projetos. Lembrando aqui que 36 leilões em 2019 garantiram investimentos de 446 bi em infraestrutura e arrecadação de 90 bi para o governo em bônus e outorgas. Então, recomendo aqui que vocês vejam, para vocês localizarem, tá assim, olha, PPI 2020, o que Onyx perdeu. Joga no Google, vai no meu perfil lá no Twitter, vocês vão encontrar a notícia com a tabela de todas as concessões, não vou falar tudo aqui porque é muita coisa, com todas as concessões, privatizações serão feitas, então, que estão previstas para serem feitas, eu imagino que nem todas em 2020, mas aqui é um plano de longo prazo, é o plano do governo para o mandato do Bolsonaro, tá? Então, recomendo a leitura. O que mais eu destaco para vocês aqui? Bom, destaque no noticiário para a proposta aqui do Major Olímpico, que voltou a trabalhar já, trabalhando de verdade, apresentou já hoje na reabertura dos trabalhos legislativos um projeto de lei para revogar o juiz das garantias. Comentei isso aqui na semana passada. O caminho
para você modificar uma legislação, criando outra legislação. Então, é importante esse projeto porque ele anularia isso e acabaria com essa discussão lá no STF. Aliás, vocês viram, né? Na sexta-feira, a Defensoria Pública recorreu, tentando derrubar a liminar do Fux, que derrubou a liminar do Toffoli. O Fux já anunciou, e a gente antecipou essa informação, né, de que ele vai promover diversas audiências públicas para discutir o tema, mas o melhor caminho é esse aqui, o caminho de você aprovar uma nova legislação. Não é fácil, não é um caminho fácil, mas é o melhor caminho para anular, né, uma legislação que nasceu morta, nasceu abortada. Ela é inconstitucional na sua origem, tá? Não vou entrar em detalhes porque você já conhece a minha opinião. Mas aí ele pediu também o apoio à prisão após segunda instância, à reforma tributária, a CPI e a CPI da Lava Toga. Então, iniciativa aí do Major Olímpio precisa ser destacada, né? Afinal de contas, se nós só tivemos aí 50 parlamentares na abertura do ano legislativo, né? Aqui a gente está falando de Senado também, né? No todo, vai botar mais os 81 senadores, junto com os 513 deputados, e aí você só tem, sei lá, você não tem nem 10%, né, dos parlamentares participando da abertura. É realmente uma brincadeira, irmão Augusto. Bom, olha, importante, o Brasil já tem 14 casos suspeitos de coronavírus, então aumentou aí os casos que estão sob monitoramento do governo. Mais cedo eu falei, o Mandetta deu uma coletiva, nós produzimos alguns vídeos, estivemos lá, fizemos a cobertura, tem vídeo disponível também especial no canal aqui, no mesmo canal do YouTube. Olha, quem não se inscreveu ainda é de graça. Se inscreva, aperte lá o sinalzinho, aquele sinalzinho do sininho para você ser alertado ao longo do dia. A gente tem produzido muita coisa, muito vídeo curtinho para você ficar informado rapidamente sobre o que está acontecendo, poder formar sua opinião, enfim, vários temas diferentes, às vezes vídeos de algo que está acontecendo, declarações foram dadas pelas autoridades. Então a gente tem produzido mais vídeos nesse sentido, e toda hora que sobe um vídeo novo no nosso canal, você é alertado. Aí você tem a opção de assistir ou não, mas você precisa saber que tem vídeo novo, tá bom? Então, destaque para isso, tá? O que eu me chamou a atenção nessa história toda, né? Justamente dessa iniciativa de se buscar os brasileiros lá. Comentei mais cedo. Agora o Ministério da Defesa está vendo aí a possibilidade de fretar uma aeronave para buscar os brasileiros lá. E aí eu faço aqui só um parênteses em relação a essa questão, porque ela expõe uma fragilidade, né? Uma fragilidade da Força Aérea Brasileira, a fragilidade de não ter um avião, não ter disponível para uso imediato um avião de transporte estratégico, um avião de longo alcance, um avião que pudesse fazer esse voo para a China e voltar, pegar os brasileiros, voltar, ou qualquer outra missão estratégica. Nós não temos essa aeronave disponível. Isso é o quê? O resultado da falta de prioridade dos governos anteriores, né? Não só do governo, do Congresso também, os políticos, a nossa oligarquia política, que parece não estar interessada em investir nisso. Você pega aí uma fração, né, do fundão eleitoral e aplica nisso. Você pode ter 3, 4 aeronaves funcionais. Então, assim, é uma vergonha. E o governo, que tem lá um plano estratégico de defesa, etc. e tal, não pode nem usar recursos civis, né, em momentos de emergência. Poderia recorrer a alguma companhia aérea, né, Gol, Latam, etc. Poderia recorrer e não pode, porque são empresas que são controladas por grupos estrangeiros, né? Então, não tem condição de fazer nada, é uma vergonha, é uma exposição que, sabe, você fica, sabe, de cara com que se fez, o que deveria ter sido feito. E agora o que acontece? Agora você tem que abrir um processo licitatório, sei lá, que eles vão fazer, ainda estão decidindo o que vão fazer, mas tem que fretar uma aeronave para fazer isso. Realmente é de doer. Bom, e para
a gente finalizar aqui, a Justiça rejeitou a denúncia do Ministério Público contra o Lula pela invasão do triplex. Noticiamos na semana passada em primeira mão. Infelizmente, a juíza aqui resolveu não aceitar a denúncia, fez uma interpretação própria, né? Ela disse o seguinte, a juíza Lisa Taumberblatt, da 6ª Vara Federal de Santos, que aliás, nós temos um perfilzinho dela aí, ela já tem algum passado aí de destaque no noticiário, para que vocês entendam o comportamento da juíza, mas o que interessa aqui é o seguinte, ela disse que, olha, ainda que a denúncia descreva exatamente como o acusado convocou, instigou e estimulou os co-réus a perpetrarem a invasão do triplex do Guarujá, não vinculou de modo conclusivo, necessário e determinante a conduta individual do agente ao evento delituoso. É a contradição numa frase só. Ela admite que está claro que tem as provas, mas diz, ao mesmo tempo, que não está conclusivo. Então, é aquela velha história, cada um, né? A lei é para todos, mas cada juiz interpreta a sua maneira. E em função, para encerrar, em função do prazo, daquela questão do prazo comum, de alegações finais e tal, o juiz Marcos Rous, do Paraná, agora ampliou o entendimento do STF para anular aquelas condenações criminais da Lava Jato, agora ampliou para a área civil, anulando uma condenação por improbidade administrativa. Ele anulou a sentença que obrigava Mendes Júnior e 2 dos seus executivos a indenizar a Petrobras em 380 milhões de reais no âmbito da Lava Jato. O magistrado escreveu o seguinte, a orientação da Suprema Corte deriva da carga frequentemente acusatória inerente às informações e alegações apresentadas por réus, colaboradores e delatores. Tal orientação, ao meu ver, estende-se às ações de improbidade administrativa. Fecha aspas. O dano causado pelo Supremo já se prova maior que o inicialmente previsto. O Ministério Público precisa recorrer, isso aqui não pode ficar desse jeito, né? Já estão ampliando o entendimento da STF, que é um entendimento, aliás, que ainda precisa ser, ele precisa ser ainda analisado ali, precisa fazer ainda uma modulação, né, desse entendimento, e aqui o juiz já tentando ampliar e generalizar isso. Realmente não é possível que isso aconteça. Vamos aguardar, ver se há um recurso. Bom, e a balança comercial fechou janeiro em déficit de 1,745 bilhão de dólares, tá? O pior resultado para o mês de janeiro desde 2015. Em janeiro, as exportações somaram 14,4 bi e as importações 16,17 bi. Em janeiro de 2019, houve um superávit de 1,6 bi. Então, resultado ruim, o ano já começa aí com essas notícias não tão boas como a gente gostaria. E sigo aqui na luta, vocês também. Volto amanhã no Boletim a mais tarde no Momento Antagonista. E não deixem de acompanhar nossa cobertura frenética no antagonista.com, na cruzweb.com.br e nosso aplicativo A Mais, que tem podcasts, vídeos exclusivos. O assinante do A Mais recebe tudo com antecedência e é muito bem informado. Aí ele forma a opinião dele à vontade, livremente. Um abraço, tchau.